Oi, gente! Hoje eu resolvi fazer esse vídeo de meus 5 livros favoritos. Bom, são meus 5 livros favoritos da vida. E eu resolvi começar falando também que essa coisa de favorito é relativo, né? Então, cada livro desse, né, esses 5 livros, tem uma história, né, por trás deles. Não só o enredo foi muito bom pra mim, mas a história por trás dele, né, o momento em que isso aconteceu, o momento em que eu li eles, né, foi muito rico. O primeiro livro que eu vou falar é A Cabana. A Cabana retrata a história de Mark Phillips. Em uma viagem de família, a filhinha dele foi raptada e foi brutalmente assassinada em uma cabana. Então, a história é mais sobre uma tentativa de superação dele, porque 4 anos depois, né, ele sobrevivendo, né, que ele não tá mais vivendo, ele não tem mais gozo pela vida, ele começa a receber cartas que são assinadas como Deus. Então, e essas cartas, algumas ele ignora, ele pragueja em cima disso, porque obviamente ele tá ainda muito abalado, é uma coisa que não há superação. E ele recebe essas cartas e falando pra ele ir exatamente no lugar onde tudo isso aconteceu. Então ele acha que é uma pegadinha de mau gosto, que pode ser a pessoa, né, que fez isso com a filha dele, que tá enviando essas cartas para uma provocação. Então um dia, enfim, ele resolve pegar as coisas e ir para essa cabana. Chegando lá no lugar horrível em que tudo aquilo aconteceu, ele começa a passar por experiências e são experiências muito interessantes que trazem a resposta, né? Talvez uma resposta por que ele passou por essas coisas, né? Porque ele tá extremamente revoltado. E a gente começa a ver nossa, é um cenário que a gente faz na cabeça muito lindo, muito interessante. E foi uma história que me tocou demais, foi uma história que foi extremamente rica pra mim. Eu acredito que eu li ela, a gente conseguiu ver um pouco da redenção dele, né? E como tudo isso mudou a vida dele, como essa experiência que ele teve naquela cabana mudou na vida dele. O segundo livro é menos conhecido. Eu nunca tinha ouvido falar sobre ele, eu tava vendo a lista do New York Times dos livros, né? E ele tava lá, então eu resolvi pegar pra ler. É A Luz que Perdemos. Gente, esse livro me tocou de um jeito, mas de um jeito. Retrata um pouco o que eu tava passando naquele momento. É um livro incrível. Ele fala da Lucy e do Gabe. Eles se conheceram no dia do atentado de 11 de setembro. Eles viram tudo aquilo acontecer. E essa história, ela retrata muito, muito, muito bem a frase de que existe o amor da sua vida e o amor pra sua vida. Sabe? E mostra muito pra gente, retrata muito pra gente como que a gente acaba perdendo oportunidades, né? Como que a gente acaba agindo algumas vezes por impulso, ou às vezes o contrário, né? Pensando muito nas situações e acaba não fazendo aquilo que a gente tem vontade de fazer. É um livro lindo, 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 lindo. Nossa, eu chorei horrores com esse livro. Ele é incrível, me marcou demais. É um livro que eu recomendo pra todo mundo. É um livro incrível que me surpreendeu demais. E, nossa, ficou muito marcado. O livro número 3 é Carta de Amor aos Mortos. Ele vai contar a história da Laurel. Ela perdeu a sua melhor amiga, que era sua irmã. O livro ele vai falar um pouco sobre como que é esse luto. Não é só uma questão de conformidade, mas sim de perdão. Perdoar a pessoa que foi. Então, o enredo do livro, né, que dá o nome a ele, é que ela foi para uma escola, ela começou o ensino médio e ela foi para a escola. E nessa escola, a professora de inglês deu uma tarefa, que eles escrevessem uma carta para alguém que já morreu. E ao contrário do que a gente imagina, né, ela não escreve essa carta pra irmã. Ela escreve pro Kurt Cobain, pra Amy Winehouse, pra Elizabeth Bishop. E ela faz dessas cartas como se fosse um diário. Então a gente consegue acompanhar um pouco do que ela tá sentindo, como que ela tá naquele dia, o que tá acontecendo com os familiares, né? Isso é uma questão muito grande desse livro, de como que a gente acaba perdendo um pouco de nós, né? Acabamos perdendo um pouco de nós mesmos quando alguma coisa desse tipo acontece. É um livro muito bom e a gente vai entendendo o que aconteceu, vai entendendo essa questão do perdão, né? Que entende também que essa pessoa, não é porque essa pessoa morreu que essa pessoa não foi falha. O quarto livro é o único que eu tenho físico. Ele foi um presente da minha mãe.
quando eu tava no ensino médio, e ela sempre soube, né, que eu queria medicina, eu sempre quis. E em uma consulta que ela foi no médico, ela conversou com ele e ele recomendou esse livro pra ela, que é O Médico de Homens e de Almas. Gente, ele é um calhamaço, é um livro gigante, ele tem 700 páginas, é gigante, gigante. Então vou começar falando um pouco da autora, a Taylor Cadwell. Ela fez a primeira versão, o primeiro rascunho desse livro quando ela tinha 12 anos de idade. Ela demorou 46 anos para escrever ele. É um livro muito interessante, ele foi escrito de uma forma extremamente rica. É uma obra incrível. Então ele vai retratar a história de Luciano, que é popularmente conhecido como São Lucas. Ele conta a trajetória de Luciano. Luciano foi um médico, né? São Lucas foi um médico. E conta como foi tudo até ele chegar no sonho dele, né? Que era se tornar um médico. Então ele sai da Grécia, vai para Alexandria. É um livro que fala muito de compaixão, de se colocar no lugar de outra pessoa e de amor e cuidado. Algumas partes desse livro que eu achei muito interessante foi um pouco falado como eram os termos da época. Então, por exemplo, diabetes era chamado da doença do doce. Algumas situações, procedimentos, o jeito que eles eram feitos antigamente e o quanto mudou, né? O quanto mudou esse cuidado com as pessoas. Então é um livro muito bom, ele é riquíssimo, ele é bem detalhista, então demora muito para ler, né? São 700 páginas. Eu acho que é uma leitura mais madura de ser feita. Eu tenho uma pretensão de reler ele, que eu li ele, eu ainda era muito novinha para compreender e conseguir absorver tudo aquilo que eu poderia absorver dele. Então eu tenho a intenção de ter esse livro como uma releitura. Tenho muito carinho por ele. O quinto livro, gente, é O Caçador de Pipas. Nossa, foi um livro que me surpreendeu tanto. Ele conta a história de Samir e Hassan, ou Hassan, não sei. Eles são dois menininhos, né, de 12 anos. O pai do Hassan é empregado do pai do Samir. Então eles convivem juntos, né, eles cresceram juntos. E eles criaram um vínculo muito forte. E esse vínculo, ele acabou sendo meio que rompido por uma situação extremamente complicada, né? Não vou falar para não dar spoiler. E foi uma situação que mudou a vida dos dois para sempre. Então, é um livro chocante, tá? Ele dói um pouquinho, a gente começa a perceber um pouco sobre diferença, principalmente diferenças econômicas e culturais. Esse livro, ele retrata um cenário no Afeganistão em 1970. Então, a gente vê algumas coisas muito diferentes. E esse contexto que eu falei sobre algo acontecer e mudar a vida desses meninos está envolvido uma pipa. Os dois gostavam muito de soltar pipa e, enfim, participar de competições com pipa. E tá tudo em volta disso, sabe? Essa coisa que aconteceu. Ele não é um livro fácil de digerir, tá? Ele foi um livro em que eu experimentei várias emoções, tanto de felicidade quanto de inconformidade. Eu acho que em alguns livros a gente não consegue, ou no meu caso não deveria reler, pela emoção que você sentiu naquele momento. Mas alguns outros eu acho que a maturidade vai fazer com que você tenha uma experiência ainda melhor com esse livro, né? Então, enfim, esse livro foi marcante. Quando eu tava fazendo essa lista, eu não conseguia não colocar ele. Eu trouxe agora um sexto livro de brinde pra gente fechar com chavinha de ouro. E o sexto livro é Por um Fio, do Drauzio Varela. É um ótimo livro para quem tem interesse de entender, ou pelo menos observar, como as diferentes formas em que o ser humano lida e enxerga a doença e até mesmo a morte. Então, o Drauzio Varela, ele conta alguns casos reais, né, que ele pôde presenciar desde quando ele era acadêmico. E são histórias que fazem com que a gente possa refletir um pouco sobre isso, um pouco sobre os comportamentos humanos. Então, ele pega histórias desde de quando há compaixão, quando há só mesquinharia, a negação e a aceitação daquela situação, né? Como as pessoas lidam com uma notícia ruim. O Drauzio Varela trabalhou e trabalha, enfim,
na área de oncologia, então ele pegava muitos casos terminais, muitos casos sérios, e ele escreve um pouquinho pra gente como que é essa situação. Como que é a situação tanto do paciente de descobrir, né, que ele tá naquela situação, quanto dos familiares, como que cada um lida com isso, se a pessoa quer realmente talvez desistir naquele momento, ou se a pessoa quer lutar até o fim, ou às vezes se a pessoa quer realizar tudo que tem vontade, fazer tudo que tem vontade de fazer. É um livro muito importante para que a gente consiga entender algumas das situações, né, alguns hábitos e até mesmo culturas diferentes, né, como que cada um tem uma cultura com a morte diferente. É um livro incrível. Eu como estudante de medicina, acho que todos nós devíamos ler, todas as pessoas da área da saúde. Gente, então muito obrigada. Se inscreva no canal, deixa um like aqui. Tchauzinho!